8h41, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, também nosso stream aí no Face, no YouTube e também daqui a pouco em podcast. Hoje conversando com o Benjamin Sixo, ele que é presidente da FAES, presidente do Conselho Administrativo da FAES, Fundação Amazonas Sustentável. Falamos sobre Amazonas aqui no primeiro bloco, falamos sobre essas políticas nacionais da indústria e a geração de energia. E nesse bloco aqui está pré-pautado a projeção para a eleição 2022, que passa naturalmente por todos esses assuntos. E eu volto com você, Aloysio Abreu Barbosa. Benjamin, você tem vasta experiência, né, no poder público, né, e na iniciativa privada, está numa ONG agora, que aí opera meio que entre as duas, né, entre os dois setores. Mas você também tem uma grande experiência política. A gente está desde pelo menos 2014, na eleição, ali na segundo mandato de Dilma, né, com o segundo turno com Aécio Neves, o Brasil vive uma bipolaridade muito acentuada, né? Naquele momento ali entre petismo e antipetismo, e agora entre bolsonarismo e antibolsonarismo. Como é que você vê esse processo de 2014 até aqui? O que você projeta para para outubro do ano que vem? Bom, eu acho assim, hoje em dia, o que as pesquisas estão apontando, né, tem 1/3 da população aliada com o Bolsonaro, tem 1/3 da população aliada com o ex-presidente Lula e tem 1/3 da população querendo ou demandando algum projeto que não seja nem o Bolsonaro nem o Lula. Mas só que esse projeto, chamado de Terceira Via, ele não se materializa, por enquanto, né? Ele não tem uma cara. E também não tem um conjunto de propostas, né? As propostas do Bolsonaro e do Lula são bem conhecidas, né? O Lula está com um discurso de voltar à época dele, e tentando mostrar para a população que se votar nele será um mundo parecido com aquele de 2003 até 2009, né? Um mundo de maior renda, de maior distribuição de renda para a classe média, de endividamento e tal, mas de maior acesso a produtos, e um mundo onde a população tem uma boa lembrança. E o Bolsonaro está com a ideia de continuidade desse projeto que ele iniciou o seu desenvolvimento. Mas tem uma série de pessoas, essa chamada pessoas aliadas a uma nova opção, e que buscam uma alternativa diferenciada, que tem que ser construída, né? Então tem vários grupos por aí, várias ideias de grupos tentando, e partidos políticos tentando construir essa terceira versão e colocá-la. Há uma discussão se já não deveria ter feito, se ainda é tempo, se não é tempo. Essa velocidade política é muito discutível, né? A gente nunca sabe exatamente, muitas vezes uma nova ideia, ela se alastra rapidamente, né? Tem vários exemplos mundiais, e até no Brasil. Eu me lembro, eu fazia política aí na região, eu fui secretário do MDB em Casimiro de Abreu em 1978, 79 e 80, né? E aí era uma época que ia até as eleições de 1982 e todo mundo buscava uma nova opção, né? E aí alguns prefeitos de cidades importantes se aliaram para tentar produzir uma alternativa nova. No caso de Macaé era o Carlos Emir, no caso de Cabo Frio era o Zé Bonifácio, que é o atual prefeito, né? E tinha o prefeito de Resende também nessa aliança. E se produziu a candidatura do Saturnino Braga, né? Que era o Saturnino Braga, um técnico do BNDES, e se começou a trabalhar nisso. E, de repente, o Brizola votou no Brasil e o Brizola na cabeça se alastrou em 2 meses. A campanha Brizola na cabeça não demorou mais de 2 meses para atingir as emoções da população, e o Brizola ganhou a eleição, né? Então, esses ciclos são muito rápidos. Mas vai ter a terceira via. Uma coisa que eu acho fundamental é isso dentro do projeto, obviamente, da terceira via, mas vale também para o projeto do Lula, né? É que
hoje é necessário você ter o desenvolvimento de propostas para a população e num linguajar que ela entenda que hoje não existe. Por exemplo, não dá para falar só que eu vou defender a Amazonas. Não, isso todo mundo fala que vai defender a Amazonas, mas como é que eu vou defender a Amazonas? Você tem que falar que eu vou defender a Amazonas tentando implantar um programa de desmatamento zero. E o desmatamento zero vai ser feito no combate à grilagem, aumento da fiscalização, tal. Você precisa dar um contorno maior para esses sonhos, para ganhar as emoções da população. E isso está faltando hoje. As propostas que nós temos hoje são propostas antigas. E o pior, num linguajar antigo. Isso é o pior. Quer dizer, hoje, os partidos políticos e essas novas opções que tem aí de política, além de ter candidatos muito antigos, né, nós temos muito pouca renovação na política, o pior não é isso, o pior é o linguajar. Porque se você tivesse um candidato antigo com uma linguagem moderna, você chegava lá, exemplo do Biden, né? O Biden era um cara de uma idade bastante elevada, um político, mas que usou um linguajar extremamente moderno. Ele soube entender as necessidades do povo americano nos seus vários segmentos, ele soube fazer políticas exclusivas para essa população e soube, numa linguagem, transmitir isso. Isso levou à vitória dele, apertada, mas levou à vitória dele. E aqui no Brasil, não. Nós estamos com falta de propostas e nós estamos com falta de linguajar para transmitir essas propostas para a população. E isso é necessário para a democracia avançar, né? Isso é necessário até para a terceira via poder se consolidar a nível de propostas, né? Mesmo que ela não ganhe, mas é fundamental. Quando você tem uma campanha onde o adversário derrotado consegue trocar propostas muito inteligentes e boas, essas propostas acabam sendo adotadas pelo partido vencedor, porque são um anseio da comunidade. A comunidade expressa que ele não quis aquele candidato, mas quer aquela proposta, né? Então, acho que hoje está faltando isso, ser criado uma série de propostas e talvez com isso a terceira via possa se consolidar, né? Eu ainda acredito que se a terceira via tiver propostas objetivas e concretas e num linguajar chegado à população, ela pode crescer com bastante velocidade. Benjamin, você falou aí no projeto de Lula, projeto de Bolsonaro e na demanda no projeto para a terceira via. Em relação a Bolsonaro, se fala abertamente hoje, esse episódio do Pazuello não ser punido por contrariar o estatuto do Exército e subir no palanque, mesmo sendo general da ativa, é um precedente muito perigoso. E é falado não só no Brasil como no mundo, né? Washington Post escreveu um editorial sobre isso, Le Monde, enfim, do perigo de uma insurreição antidemocrática no Brasil, caso ele perca a eleição. E temos que lembrar que o Trump tentou nos Estados Unidos, só que lá as Forças Armadas deram um claro limite a ele depois que o comandante do Pentágono foi utilizado ao sair daquela passeata do Black Lives Matter, e foi utilizado ali, ele foi em público dizer que as Forças Armadas dos Estados Unidos não vão ser utilizadas para política, por desculpas. Enquanto as Forças Armadas brasileiras tomaram a atitude oposta. E no caso de Lula, a gente sabe o que Lula foi, e você lembrou bem, teve redistribuição de renda, que já vinha no governo Fernando Henrique, né? Mas a gente sabe o que o Lula o que o Lula foi, na época das vacas gordas das commodities. Nós estamos nas vacas magras. Então, na sua visão, qual é o perigo de uma quebra da democracia por Bolsonaro, e como é que você acha que seria um governo de Lula no período de vacas magras? Bom, eu acho que o grande perigo do Bolsonaro é que o governo dele, as ideias dele, são ideias muito antigas, né? São ideias da época medieval. Ele é um cara autocrático, conservador, principalmente se você vê toda a política dele nos costumes, né? Na questão da educação, no trato da família, são ideias extremamente conservadoras, né? Extremamente. São ideias que o mundo já exerceu há 300 anos atrás, né? Então,
apostar no que ele propõe é apostar a gente retroceder 200 anos, né? Coisas desse tipo aí. São coisas antigas em tudo que ele se manifesta. Ele é assim, ele representa esse pensamento conservador, antiquado, né? Medieval, né? E por isso, ele, para implantar isso, esse pensamento dele, ele tem que ser autocrático, né? E um pouco até ditatorial, né? Então, é um projeto, sim, quer dizer, o projeto de escolher o Bolsonaro é escolher na economia ficar nesse lenga-lenga, né? Ele conseguiu até agora, em 3 anos, não fazer uma privatização, ele conseguiu em 3 anos não fazer nada de nada, né? Nada de nada. Então, bom, se a gente quiser ficar com essa falta de expectativa, né? Com esse desemprego enorme que tem 14, 15 milhões de brasileiros, a volta da pobreza extrema, né? Nós já estávamos quase não tendo no Brasil o índice muito baixo de pobreza extrema. E voltamos a ter pobreza extrema, né? Pobreza extrema, são famílias que vivem por pessoa com menos de $1,50 por dia, né? Pessoas que vivem no mês R$5 por dia. R$5 por dia dá R$150. Imagina o que é viver com R$5 por dia. E isso, o volume de pessoas que viviam com isso, que já chegou há 4 anos atrás, a faixa de 3, 4 milhões, já cresceu para quase 20 milhões. Nós temos hoje 20 milhões de brasileiros vivendo com menos de R$150 ao mês, né? Pobreza extrema, falta de comida, falta de esperança, falta de perspectiva. E acho que é isso aí, é o que o Bolsonaro aponta, e com mais ou menos velocidade, né? Não tem expectativa. O que eu vejo pior no governo Bolsonaro é essa questão dos costumes, né? Da questão de como ele quer conduzir a educação, né? A ideia dele sobre os índios, né? Para ele vai matar todos os índios, que ele quer derrubar todas as árvores e tal, e coisas desse estilo, né? Coisa desse chulo, não está mais numa postura de um presidente. Bom, o Lula é verdade, o Lula se aproveitou no início do governo dele, de uma série de políticas públicas do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele as continuou, nós tivemos um boom de commodities, né? E houve um bom excesso de renda que foi distribuída, e depois, obviamente, se ele fez um período de governo muito bom no início, ele fez um período de governo catastrófico, que foi o governo Dilma, né? Ao ele fortalecer o governo Dilma, foi a inflação perdeu o controle, não tinha mais limite de contas públicas, um regime fiscal totalmente deficitário, e levou à crise, que levou à perda de sustentabilidade da Dilma e pegou ao impeachment da Dilma, né? Quer dizer, as más condições da economia e de vida da população levaram ela a não ter sustentação, e ela não teve 1/3 da Câmara Legislativa, deputados e senadores, para poder dizer, para manter ela, né? Coisa que num período igual, que foi do Temer, ele teve, né? O Temer sofreu 2 ou 3 pedidos de impeachment, ele conseguiu ter 1/3 necessário para não ser empichado, né? Bom, eu acho que hoje em dia nós estamos no outro problema de bom de commodities, que foi esse último ano, ao qual o governo do Bolsonaro se beneficiou, né? Foi esse crescimento que nós tivemos desde a metade do ano passado, né? Com boom de commodities. Eu acho que esse boom de commodities não vai continuar crescendo, mas não vai decrescer. Eu acho que nós vamos continuar tendo preços relativos dos commodities nesse mesmo nível por algum tempo, né? Quer dizer, não há indicadores que, tanto nos produtos agrícolas como nos minerais, os commodities tenham uma redução de valor acentuada, né? O que eu vejo no governo do Lula é que, como no governo anterior, é um governo excludente, ele não incluiu todas as forças democráticas, né? Ele tem um discurso do nós contra os outros, né? Que já é uma coisa excludente, ele não governa para todos, e ele teve a oportunidade de fazer boas melhorias na área de educação, na área de saúde, com aqueles recursos que vieram do boom, e não fez.
Então, nós não temos que esperar nada, nós temos que esperar do governo do Lula um governo democrático. Não há dúvida que o Lula é extremamente mais democrático do que, aliás, o Lula é democrático, né? Ele cometeu lá uma série de questões na sua gestão, mas ele é um cara democrático. Ou seja, durante o governo Lula e Dilma, as instituições se mantiveram com altíssimo grau de democracia e com altíssimo grau de participação popular. O problema do Lula é que, do ponto de vista social e econômico, nós não vamos ter grandes mudanças, a não ser um exercício intenso da democracia. Esse exercício intenso da democracia é muito bom, é extremamente bom as pessoas terem possibilidade de participação. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam ter um plano estratégico de melhoria social, de melhoria econômica, que leve à melhoria das qualidades da vida das comunidades, né? E isso eu não vejo no programa do Lula, né? O que o Lula está sinalizando, ainda como campanha agora, é a volta ao passado, né? Eu não queria viver no Brasil daqui para frente como eu vivi em 2008. Eu acho que isso para todo mundo é ruim. Quer dizer, a população teve uma melhor qualidade de vida em 2008, 2009, 2007, teve, do que hoje, teve, principalmente a população mais pobre. Mas é um retrocesso você voltar àquela época. Significa o seguinte, meu projeto é nós voltarmos 15 anos para trás. É ruim, ele não é um sonho, né? Os nossos projetos de vida e de expectativa devem ser criar alianças que joguem o Brasil para frente. Um Brasil onde as crianças vão para a escola, tem a igualdade de posições, de participação, nós temos uma melhor qualidade de vida e tal. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo que eu entendo que tem algumas condições para essa transição, né? A primeira, que o novo presidente assuma que só vai governar por 4 anos. Ele vai ser um presidente de transição. Essa possibilidade, todo mundo disputar de todo jeito, deveria ser deixada para 2026. Em 2022, nós devíamos ter um presidente que assumisse. Eu só vou ficar 4 anos. Por enquanto, o único que assumiu esse compromisso foi o Tasso Gereissati. Os outros não têm assumido esse compromisso ainda. Então, nós teríamos um governo de transição baseado na estruturação de políticas em 4 setores estratégicos para o Brasil. Na questão ambiental, melhoria, qualidade verde, Amazonas e tal, nós temos que fazer um programa extremamente intenso pós-pandemia para retirar essa população que voltou à pobreza extrema, voltou a não ter condições. Nós temos que ter um programa extremamente intenso para resolver o maior problema do Brasil, que é a desigualdade. Não tem coisa maior no Brasil que a desigualdade. Enquanto o Brasil continuar com esse grau de desigualdade, um volume muito grande de gente ganhando muito pouco e um volume muito pequeno de gente ganhando muito, o Brasil não vai para frente. O doutor Lehmann, que é o presidente, o cara mais rico do Brasil, né? Dono da Ambev, lá, grande capitalista, disse isso em vários artigos dele, né? Pessoa que tem investido muito no ensino básico e tal. Diz, com esse grau de desigualdade, o Brasil não tem chance de ir para frente. Nós precisamos acabar com esse grau de desigualdade que tem no Brasil. E criar um regime que permita que nós resolvemos o problema do ensino básico no Brasil. Que as crianças tenham condições de ir para a escola, de qualidade, e que ensine. E isso vai apontar para um Brasil melhor daqui a 20 anos. E é isso que eu vejo que são as condições necessárias para criar um sonho que a terceira via possa ter uma chance e que não... Na verdade, quando você discute Bolsonaro e Lula, praticamente você está dando a seguinte opção do Brasil. O que você quer? Viver num mundo como era 200 anos atrás ou viver num mundo como era 20 anos atrás? Essas são as opções colocadas. Nós não estamos colocando nenhuma opção. Você quer viver num mundo parecido com esses mundos mais modernos? Um mundo que realmente... Porque há 200 anos atrás e há 20 anos atrás, nós tínhamos formas de escravidão iguais no Brasil. Uma extensiva há 200 anos atrás e uma não visível, mas existente de desigualdades terríveis em todos os lugares, né? Na questão do gênero, na questão da raça, na questão de tudo. Então, eu acho que o grande forte de uma perspectiva de terceira via era você dar uma perspectiva para o brasileiro de votar no futuro, não no passado, né? Hoje nós só estamos com a expectativa de votar no passado. Aí você vai acabar votando no que você acha menos ruim, né? Voltar 15 anos ou voltar 200 anos, né?
Eu e o Cláudio Nogueira entrevistamos aqui na semana retrasada o ex-senador, ex-governador de Brasília, ex-reitor da UNB, candidato a presidente da República em 2006, Gustavo Buarque. Ele deu uma definição interessante sobre esse dilema entre Lula, Bolsonaro e terceira via. Ele falou aqui nesse programa que no segundo turno, uma coisa óbvia, no segundo turno vence que tem menos rejeição. E tanto Bolsonaro quanto Lula tem muita rejeição. E ele falou, o problema das opções de terceira via é que eles não têm rejeição, mas também não tem voto. Então, se não tem voto, você não chega ao segundo turno, né? Agora, o Benjamin, são 9h02, estamos chegando, passamos um pouco até do final do programa, só queria, você usou aí, fez analogia, lembrou a passagem de Brizola na cabeça, de 82, e foi realmente um fenômeno. Embora tenha sido superado, você falou em 2 semanas, foi superado em velocidade pelo fenômeno de Whitson em 2018. Foi 2 semanas, ali foram talvez 2, 3 dias, foi um negócio impressionante, e deu no que deu. Mas que projeção você faz para a eleição ao governador do estado do Rio de Janeiro? Bom, eu, embora tenha sempre voltado, né, eu saí da região em 82, volto todo ano, tenho interesses, né, tenho projetos que eu estou desenvolvendo aí no interior do estado, mas eu conheço não a fundo a política do estado do Rio de Janeiro, né? Conheço o que está na imprensa, na macroimprensa e tal, né? Então, eu vejo tem características interessantes na política do estado do Rio de Janeiro, que são difíceis até de entender. Por exemplo, de repente, o Cidadania, que é o partido do Cristóvão, que é meu fraternal amigo, né? Eu sempre converso muito com ele. Ele é uma pessoa de tiradas. Ele tem uma característica, né? É o cara que mais defende o ensino básico no Brasil, né? Quer dizer, o cara que está nesse discurso, é uma competência assim, bastante grande, né? Que teve, inclusive, no debate da Folha, junto com da economia, né? Feito há um pouco atrás, né? Foi um debate bastante interessante, né? Com o Bresser Pereira, e ele teve presente, né? Uma pessoa muito interessante. Mas, então, é interessante, né? De repente, o Cidadania é forte em Campos, Macaé e Casimiro, nessa região, né? Não sei por qual é a razão. Então, são as coisas difíceis da gente entender na política do Rio, né? Eu não tenho um conhecimento da política. O que eu vejo agora é o governador atual, né, que era o vice do Witzel, criar um programa de alianças políticas para ser candidato em torno da candidatura do Bolsonaro, né? Ele criou, remanejou todos os deputados, já tinha feito isso e agora fez um novo remanejamento, obviamente com interesse de apontar para uma solução eleitoral, né? Nós vamos, obviamente, vai ter alguma candidatura, eu vi o movimento do Freixo mudando para o PSB, né? Nesses últimos dias, então é provável que nós tenhamos alguma candidatura vindo ali pela área do PSB. Parece que o Lula também já entrou nessa negociação junto com o Paes e tal, para ter alguma alternativa de candidatura de oposição ao Bolsonaro vindo dessa área, né? E sempre a possibilidade, né, dessa candidatura que é um pouco de oposição, vindo da família que domina a política aí de Campos, né? Quer dizer, que é uma família que conseguiu desenvolver táticas e estratégias que levou a ser... Mas o Vladimir, desculpa interromper, o Vladimir deu entrevista aqui na semana retrasada também, e ele falou que não há chance do pai e da mãe ser candidatos a governador, os dois já foram governadores, né? E que vão apoiar Cláudio Castro. Isso parece que já é questão definida já. Não que eu digo... isso eu diria assim, não, claro, o pai e a mãe não vão ser candidatos, até porque eles têm muitos problemas judiciais, impugnações, quer dizer, eu acho que eles não vão lutar para isso. Mas isso não quer dizer que eles são um grupo que soube fazer política e que pode ser influente em alguma outra coisa, né? Eu acho que não acredito que eles irão apoiar. Quer dizer, hoje o discurso é apoiar a candidatura do Bolsonaro, da situação, até pela necessidade de relacionamento com o governo do Estado e tal, né? Mas isso, conhecendo um pouco como é que foi a vida da família ao longo do tempo, não é uma questão já definida, ela pode ter um pouco de alteração. E é uma família que tem uma influência política extremamente grande e que pode continuar
querer tê-la, né? Quer dizer, querer Na Baixada ter a do região. Fluminense, né? Tem muito voto. Vai ter muito voto e sabem fazer política. Quer dizer, é uma família que de campo chegou a ganhar várias eleições no Rio, né? Com o pai, com a mãe, que ganhou várias eleições e sabe fazer política, sabe como você, de uma região, criar. E muito baseado num discurso e meios de propaganda que fizeram ele ser eleito. Então, é uma coisa diferente. Há muitos anos, eu não me lembro de uma candidatura vindo do interior do Estado que foi tão bem sucedida, né? O que a gente lembra é algumas candidaturas que vinham do interior, mas de interventores, né? Mandados, né? Amaral Peixoto, assim, coisas muito passadas. Mas eu não me lembro de uma candidatura vitoriosa no estado do Rio, vindo do interior, fora esse da família Garotinho em Campos, né? Então, eu acho que eles vão continuar, até para manter a sua importância política, ter uma expressão maior na campanha do que simplesmente apoiar A ou B, né? Apoiar o B é pouco para a força política que eles já demonstraram. Bom, mas eu vejo que, seguindo a tendência de voto do Rio, eu acho que a chance, sempre no Rio, o que acontece? Como você votou no Cacareco, né? Cacareco é de 1970 e tanto, né? Aquele rinoceronte, né? E como você votou no Cacareco, a tendência do Rio é sempre votar na oposição. Até a tendência do Rio é votar em alguém contra o governador atual, né? Quer dizer, eu acho que a chance de alguém contra o governador atual, baseado ainda... Agora, eu não acompanho, Aloysio, tem muita coisa nova no Rio, de candidaturas, principalmente o pessoal da Baixada, ali de Duque de Caxias. Tem muita cara nova que eu não conheço. Tem o Marcelo Neves também, do PDT, ex-prefeito de Niterói, né? Exatamente. Exatamente. Tem muita coisa nova. Obrigado, Paulo Jangueiro. Rodrigo Neves. Tem muita coisa nova aí que eu não acompanho o detalhe, né? Essa questão de Niterói, que é um município bem sucedido na solução de algumas coisas, especialmente na questão educacional. É um município tinha o secretário estadual de educação até a semana passada, agora foi alterado, né? Na semana passada teve várias alterações de secretários, mas tem coisas novas. E, obviamente, o PDT ainda está apoiando o governador, né? Tem secretário no governo, mas é de entender que o PDT não vai caminhar com o governador na eleição, né? Quer dizer, é bastante claro que o PDT, ainda mais com uma candidatura do Ciro, ou ele entrando numa TV, não vai entrar na candidatura. O que eu vejo é que, se isso continuar do jeito que está, esse ânimos oposicionista do Estado do Rio, e que fez ter uma base forte ali em torno do Paes, não se elegeu, perdeu o do Witzel, mas não perdeu, foi ao segundo turno e perdeu razão, e depois ganhou a prefeitura, vai levar uma candidatura dessa área a ser a vitoriosa. Mas o que falta no Rio, mais do que candidatos, é aquilo que eu estava falando, falta um sonho. Cadê o programa de desenvolvimento do Estado do Rio? Quais são os sonhos que têm que ser colocados na cabeça da população que aderir a um determinado projeto? Quais são os sonhos que foram apresentados para essa enorme comunidade de Campos, Macaé, do Norte Fluminense, para as pessoas votarem numa alternativa, seja ela qual for? Não tem, né? Esse é o problema, né? Quer dizer, hoje no Rio, mais que em outros lugares, falta um projeto, né? O Rio, pela sua história, né? Pela sua essas mudanças que já houveram no Rio, é o campeão mundial de coisas diferentes, né? Então, tudo isso de diferente que já houve na história do Rio leva a gente a não ter muita perspectiva e leva a gente a caracterizar. Falta um projeto, né? No Rio, aliás, eu acho que o último projeto foi a unificação da capital lá, quando se vê a unificação do estado do Rio, Caguanabara, depois nunca teve um projeto, né? O Rio carece de ter projeto. Então, o Rio tem uma indústria naval extremamente forte, aí ela se desmilingue. O Rio tem gás, está começando a perder a hegemonia do uso do gás para São Paulo, né? Quer dizer, o Rio, ele se caracteriza por perder oportunidades, né? Perder oportunidades. E ele não transmite um sonho, né? Não transmite uma... E isso eu acho que vai dar um pouco de diferença. Eu vejo cada vez mais as pessoas necessitando de programas políticos que lhe levem a poder sonhar e a embarcar numa mudança da sociedade. É isso. Pois é. 9h11, né, Luiz? Fica a sensação que a hora
né, voou, né, ouvindo aqui o nosso querido Benjamin. Já extrapolamos o tempo, só mais um minutinho só, Benjamin, para ouvir uma opinião importante do senhor, e eu acho que para a gente ir norteando também aí, principalmente, né, trocando ideias com os nossos ouvintes para que eles formem também a sua opinião. A Bia Kicis, deputada federal aí de Brasília, ela entrou com a PEC 135 de 2019, que, né, tenta implantar aí, ou quer implantar o voto impresso também nas urnas eletrônicas. A minha pergunta para o senhor é da seguinte forma: o senhor acha que o Bolsonaro já atingiu a meta dele de colocar em dúvida, de colocar em questão a credibilidade das urnas e uma provável derrota aí, né, nas próximas eleições ser fortemente questionada? Eu acho que eu trabalhei muitos anos na área de tecnologia, né? Fui dirigente de empresas de tecnologia, estou envolvido nisso desde 1975 de tecnologia. Acho que hoje não há dúvida, se você juntar técnicos de qualquer nível, não há dúvida que o sistema eleitoral do Brasil hoje é seguro, totalmente seguro. Quer dizer, implantar o voto, a cédula, o comprovante do voto é um atraso. E, sim, o comprovante do voto é que vai levar a um questionamento eleitoral, né? Vai levar a um questionamento do resultado eleitoral, até porque eu não consigo imaginar o que você vai fazer com esse comprovante. Como é que você vai atestar que houve uma fraude em determinada região? Quer dizer, o único jeito é assim, você botar uma urna, obrigar o eleitor na saída da urna, da sessão eleitoral, depositar o voto impresso e depois fazer uma recontagem. Mas vai fazer uma recontagem do voto no Brasil todo? Eu não entendo. Hoje, todos os estudos técnicos, né, e a voz do presidente do Barroso, do TSE, a voz do Jobim, que já foi ministro, foi presidente do TSE nos últimos dias, aponta. Hoje, você implantar o voto impresso é um retrocesso. Eu entendo que o Bolsonaro levou essa tese, e ela está a ponto de ser aprovada no Congresso, mas para poder caracterizar que tem uma fraude. Quer dizer, não é que o voto impresso acaba com a fraude, é que o voto impresso cria as condições de se discutir que é fraude, né? Ele foi intimado pelo Supremo Tribunal Federal a levar as suas razões que ele acha que teve fraude na eleição que teve no passado, no primeiro turno e no segundo turno. Não vai apontar, não tem razões, não tem nada específico, né? Mas mesmo assim eu acredito, acompanhando pela imprensa, que provavelmente esse voto impresso pode ser aprovado. A difícil como é que ele vai ser implantado, né? Tá bom, quer dizer, não é difícil tecnicamente, vai ter um custo muito alto, né? Você vai ter que botar uma impressorazinha em todas as urnas, né? E uma impressora tem uma fragilidade tecnológica um pouquinho maior do que o sistema de processamento, né? Mas tá bom, você vai ter o teu voto, mas tá bom. O comprovante é teu. Quem garante que você vai querer depositar ele numa urna para poder ser comprovado se tem voto, se vai sair com ele? Quer dizer, como é que... Nós precisamos discutir como é que o voto impresso assegura a fidelidade das reuniões. O que você vai fazer com o voto impresso? Como é que tu vai manusear ele para caracterizar se em algum lugar você teve fraude ou não teve fraude, né? Quer dizer, o que você vai fazer com o voto impresso? E aí, enquanto isso não for respondido, o voto impresso é mera uma tentativa de criar um clima para poder questionar o processo eleitoral, né? É o que o Bolsonaro está fazendo, com o uso do Exército, né? Constrangendo o Exército para levar com o meu Exército, constrangendo as polícias militares, tentando mobilizá-las. Outro dia alguém me deu o número eu não lembro exatamente, o número de clubes de tiro que se implantaram no Brasil nos últimos 2 anos. É uma coisa assustadora. Talvez se tinha 100 clubes de tiro, passou a ter 2.000. Uma coisa assustadora. O número de clubes de tiro, esse armamento da população, polícias militares, a manipulação do Exército, votos, isso coloca claramente que a tentativa é tentar a eleição, se não for eleito, questionar a eleição, o resultado da eleição.
E, obviamente, as forças democráticas têm que se preparar, têm que ir à rua, para que isso não aconteça, né? Quer dizer, como é que você pode se preparar? Você pode criar frentes em prol da democracia cada vez maiores e a denúncia a esses instrumentos de que você tenta usar a força, seja a força pelo uso da Força Armada, seja a força pelo uso da Polícia Militar, seja a força tal, inclusive com o próprio slogan do governo Bolsonaro, é um slogan nazista, né? Quer dizer, o Brasil acima de tudo era o mesmo slogan do governo Hitler, né? A Alemanha acima de tudo, né? Então, ele tem um fundo, né, de aproveitamento do passado, né? Uma coisa retrógrada, né? Não estou dizendo que o governo tenha tendências nazistas, não, mas usa um símbolo e um linguajar muito atrasado, né? Então, esse linguajar atrasado, essa questão atrasada leva e tal, e as forças democráticas devem resistir, denunciando, combatendo, né? Então, eu acho que essa discussão do voto impresso, meramente é criar discussões para dizer que houve fraude e tentar dar uma manutenção do poder por uma força e tal, mas será combatido pelas forças democráticas, né? Eu acho que todo mundo combateu a ditadura e nós somos vitoriosos na retirada da ditadura, e eu acho que o povo brasileiro será vitorioso em não deixar que haja um retrocesso democrático no Brasil. Pelo menos, bom, eu sou um pouco otimista, né? Eu sou otimista e penso que a gente vai conseguir resistir, né? Perfeito. Bom, Benjamin, queremos agradecer muito o senhor aí pela entrevista, pela disponibilidade do tempo e de estar conosco aqui, pela paciência, muito obrigado, né? Esperamos aí que em breve, né, a gente possa ter a sua presença de volta e, né, naturalmente, está contando com sua experiência aqui. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço os ouvintes aí da região de Campos, agradeço bastante esse convite feito por vocês, a Luiz, o Cláudio, para poder debater esses temas, né? E, obviamente, me coloco à disposição para qualquer outro debate, para qualquer informação, para qualquer coisa que eu possa continuar debatendo a democracia e a evolução do mundo, né, do ponto de vista da sustentabilidade, esse novo mundo que queremos criar. Eu agradeço bastante a vocês e um forte abraço aí à população ouvinte da vossa rádio e sucesso nos vossos empreendimentos. Aloysio? Obrigado pela presença, Benjamin. Eu acho que tanto eu quanto o Cláudio Nogueira, como sobretudo o ouvinte e pelo stream telespectador, aprendeu bastante. Falamos de muitas coisas aqui, poderíamos falar de muitas mais. Suas experiências e conhecimentos são muito vastos. E só dois apontamentos para finalizar. A questão do voto impresso, que o Cláudio Nogueira perguntou, com base na PEC 135 da deputada federal Bia Kicis, de Brasília, ela tem a questão do voto impresso, sim, mas o eleitor não receberia um comprovante, né? Até porque isso violaria o sigilo do voto, né? O voto impresso seria, ele teria, o eleitor, antes de sair do local de votação, ele teria a chance de conferir se o voto impresso é o mesmo que ele deu na urna eletrônica. Mas ele não levaria o comprovante, pelo menos não pela PEC, como foi apresentado pela deputada Bia Kicis. Em relação ao que você falou aí da Alemanha nazista, você falou da primeira parte do lema, né, que é Brasil acima de tudo, né? Que é parecido com o da Alemanha nazista. Mas a segunda parte também lembra um pouco, que é Deus acima de todos. E os soldados da SS levavam na fivela do seu cinto, que exterminaram 6 milhões de pessoas em escala industrial, né, em câmara de gás, depois queimando o corpo em forno, levavam escrito na fivela do cinto, Gott mit uns, Deus conosco. Então, para pensar, né? Mas, enfim, muito obrigado, Benjamin. Muito obrigado pela entrevista. E amanhã, Nogueira, o Vitor Peixoto, cientista político, professor da UENF,
aqui conosco. A partir das 7 da manhã, estaremos de volta, se Deus permitir, com o Vitor, para a gente entender um pouco mais dessa parte técnica da política também. Aloysio, obrigado, bom dia também, um grande abraço, uma excelente quarta-feira. Benjamin, mais uma vez, um abraço para o senhor, muito obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, 9h21, fechamos por aqui o Folha no Ar, primeira edição, de volta amanhã no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada, ISO 9001-2015. Só lembrar, né, Luiz, a gente acabou invertendo os blocos aqui, mas a dinâmica do programa hoje foi, né, aproveitar justamente a presença do Benjamin aqui, explorar o máximo possível desse conhecimento dele, mas está nas bancas aí de toda a cidade, nas casas também dos assinantes, o jornal impresso Folha da Manhã, que traz aqui na sua manchete principal: Campos inicia ensino híbrido e anuncia que vai para a fase verde, inclusive com a possibilidade de liberar cinemas já sendo discutida também. Então, numa banca aí perto de você. Ok, Luiz? 9h22. E ao longo da programação aqui você acompanha todas as informações também do portal folha1.com.br.